Fala galera, aqui é o Endres. Hoje a gente inicia uma série diferente, tá? Nesse mês, nós vamos basicamente responder algumas das maiores dúvidas que muita gente tem, tá bom? E hoje a gente começa com uma dúvida que muita gente vai ter, tá bom? Que é comprar financiado ou alugar o meu apartamento. O que acontece? Quando a gente coloca isso na ponta do lápis, a gente tem que levar em consideração muitas coisas, tá? Primeira coisa que você tem que levar em consideração é por que você quer comprar, tá bom? Por que eu digo isso? Muita gente, tá? Isso não é culpa, mas é uma cultura de muitos anos, tá bom? Sempre vai falar com você que você precisa comprar, tá bom? Que é bom você ter o seu próprio apartamento, ter sua casa própria, o grande sonho brasileiro de ter a casa própria, tá bom? E a gente precisa saber a nossa motivação por isso. Para que você quer uma casa própria? Ah, eu quero uma casa própria para morar. Não necessariamente você precisa de uma casa própria para morar, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que ver. Por quê? Porque eu conheço muita gente que tem essa cultura de preciso da minha casa própria, mas não sabe nem da onde está tirando isso. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque, primeiro, vamos falar primeiro do financiamento. Quando você financia um imóvel, suponhamos que você está financiando pela Caixa Econômica, que é o mais normal. Você vai lá e financia em 36 vezes aí, ou em 30 anos, né, que é o mais normal, 30, 36 anos aí, um apartamento. Show de bola, então você entra no seu apartamento, você tem lá a chave, beleza, tenho a minha casa. Esse é um sentimento errado. Na verdade, você não tem nada. Sim, essa casa é da Caixa. Sabe o que vai acontecer se daqui a... Vamos supor que você colocou aí 36 anos para pagar o seu apartamento. Sabe o que vai acontecer se no 35º ano você simplesmente não tiver mais condições de pagar esse apartamento? Sabe o que pode acontecer? A Caixa pegar de volta. Por quê? Porque você só vai ter esse apartamento quando você quitar esse apartamento. Então, enquanto você está pagando a parcela do seu financiamento, você não tem nada, tá bom? Esse apartamento é da Caixa. Por isso que eu estou falando para você, qual é o sentimento de você querer comprar uma casa? É de simplesmente ter uma casa? É de querer ter uma casa própria? Porque isso pode demorar 36 anos num financiamento, tá bom? Segunda questão, em relação a você ter a sua casa, né? De você querer um financiamento, tá bom? Ah, Andrews, poxa, eu vou para um financiamento porque as parcelas são pequenas, as parcelas são menores. Ok, beleza, vamos então nesse mérito de parcelas menores. Normalmente, quando você vai entrar num apartamento, a parcela fica menor baseada na sua entrada. Então, se a sua entrada for pequena, você vai pagar parcelas maiores. Se a sua entrada for grande, você diminui a sua parcela e fica com aquele sentimento de estou pagando barato. Só que quando você vai fazer as contas de quantas parcelas você vai pagar, mesmo naquela grande ilusão de, com o passar dos anos, as parcelas vão ficando menores, você vai ver que provavelmente você vai pagar quase que 2 apartamentos ou até 2 apartamentos. E como nossa empresa, nosso canal é sobre investimento, provavelmente você teria vários produtos financeiros que você poderia aplicar essa entrada, tá bom? E tiver algumas rendas passivas sobre isso que vão pagar um aluguel sem mexer na sua entrada, tá bom? Então, normalmente, esse financiamento vai fazer com que você pague o seu apartamento, toda uma mobília e dependendo até um carro zero, dependendo de quanto você alugar, tá bom? Você quer ver? Aqui na minha cidade, eu sou de São Gonçalo, a gente tem um apartamento aqui, um prédio aqui, é um condomínio de prédios, que o preço dele é 185 mil reais, tá bom? O valor exato, 185 mil reais. Se você entrar com um financiamento, com uma entrada de 40 mil, no total, esse financiamento vira 360 mil reais, tá bom? Isso, financeiramente, não é vantajoso, mesmo que a parcela caiba no seu bolso, porque você tem uma entrada muito grande de 40 mil reais para nada. Você vai ficar 36 anos pagando 2 apartamentos. Então, não vai valer a pena, tá bom? Então, quando você vai pegar um apartamento e você quer financiar, provavelmente você está entrando numa furada, tá bom? A quantidade de juros que você vai ter que pagar nesse apartamento não vai valer a pena no longo prazo e pode acontecer, tomara que não aconteça com você, mas pode acontecer de daqui a 15 anos
você não tem mais condições de pagar esse apartamento. E se você tiver no aluguel, é uma simples quebra de contrato. Se você tiver no financiamento, pode ser todo o seu sonho de ter uma casa própria, tá bom? Quando a gente vem para o aluguel vai te trazer algumas vantagens. Por exemplo, provavelmente o aluguel que você vai pagar pode até ser maior do que um financiamento. Sim, mas vamos lá, você normalmente não vai precisar de uma entrada. Ah, Andres, mas alguns vai pedir depósito calção. Sim, não se compara à entrada. Mesmo que se você pagar um seguro fiança, fundo de capitalização, seguro fiador, nada vai se comparar a uma entrada de um apartamento, tá bom? Vou dar um exemplo real meu, tá bom? Meu apartamento em Niterói, ele é avaliado acima de 500 mil reais. Não é um baita de um apartamento assim, tá bom? É porque eu pago pela localidade. Para quem mora em Niterói sabe disso, a gente paga pela localidade. Eu pago lá a parte dos 3 mil reais. O valor que eu teria que dar para comprar o mesmo apartamento, no mínimo, eu teria que ter uns 60 mil de entrada. Com 60 mil, eu faço bem mais do que 3 mil reais por mês. Então, o mesmo valor que eu pagaria de entrada num financiamento, eu consigo investir esse dinheiro, não só pagar um aluguel e ficar tranquilo, mas eu também não vou mexer naquele meu montante ali. E se chegar algum problema de eu querer me mudar, que é o terceiro motivo que eu vou levantar para você sobre o financiamento, eu estou tranquilo. Eu posso esperar o contrato acabar ou posso fazer uma quebra de contrato, dependendo da situação. O último motivo, terceiro que eu quero mostrar para você. Quando você financia, basicamente você casa com o apartamento. Porque você vai financiar ele 30, 35 anos, 36 anos. Mas e se daqui a 5 anos você querer se mudar? Eu não quero mais esse apartamento, por 300 milhões de motivos, eu vou me mudar para outra cidade. Aí você começa outro grande problema. Dependendo do lugar que você comprou esse apartamento, vai ser uma missão quase que impossível de conseguir passar esse financiamento. E sabe o que muita gente é obrigada a fazer? Alugar esse apartamento para pagar o financiamento. Aí você não ganha agora nada. Você tem um apartamento parado, provavelmente o aluguel pode não ser o mesmo valor do que o financiamento. Você vai tentar passar esse valor e ele vai ser quase que impossível de vender dependendo, porque se o apartamento continua sendo muito bom, provavelmente você não vai querer se mudar. Se você quer se mudar, provavelmente, claro, né? Existem alguns casos de pessoas que, no caso do trabalho e tal, mas normalmente você se muda porque o lugar já não é bom para você e provavelmente não vai ser bom para muita gente. Então, passar um financiamento de um apartamento pode ser uma missão muito impossível e eu conheço várias pessoas aqui que acabam que têm um financiamento e são obrigados a ir para um aluguel sem conseguir passar o financiamento e agora paga o aluguel mais o financiamento, tá bom? Então, antes de financiar um apartamento, vê direitinho os motivos pelo qual você quer esse apartamento. Se é o seu sonho exatamente ter aquela casa, talvez valha a pena se for à vista, mas o financiamento dificilmente, quase que impossível, vai valer mais a pena do que um aluguel. Então, pega essa entrada que você daria para ter um financiamento, estuda mais um pouquinho, fica de olho nos nossos vídeos, tá bom? Curte esse vídeo, assina lá, pega o sininho lá para você saber de outros produtos que a gente tem aqui. Vai ser muito melhor você investir essa entrada e ir para um apartamento bem melhor, provavelmente, e viver de aluguel. Até a próxima.